Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, internautas, Pastor Jonias, lição 9, a geração que fracassou na terra da promessa. Lição direcionada para o dia 26 de fevereiro de 2017. Texto áureo: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. A pior tragédia para uma geração é viver alienada de Deus, andando por seus próprios caminhos. É a verdade aplicada. Os objetivos da lição: esclarecer que a fidelidade de uma geração não garante o sucesso da geração futura, ensinar que é possível viver alienado de Deus, mesmo nascendo em um lar cristão. Tornar evidente que uma geração pode comprometer o sucesso da seguinte quando não cumpre seu propósito. Textos de referência: Juízes, capítulo 2, versículos de 6 a 8 e versículo 10. Meus queridos, dentro da totalidade do plano eterno de Deus, a vida é um sopro curto demais para tudo realizar. Cada geração desempenha sua parte na realização desse projeto e cada uma depende da outra para concluir. Vamos tratar aqui da responsabilidade que tem uma determinada geração. Vamos entender o que é uma geração. Vamos conceituar isso e que duração tem uma geração, antes de adentrarmos nesse assaz importante tema da revista. Uma geração é todas aquelas pessoas que nasceram e viveram mais ou menos no mesmo período de tempo. Nós temos aí Êxodo capítulo 1, verso 6, que toma José com seus irmãos como base de uma geração. Mateus também 11, Jesus faz referência à geração, comparando a meninos que sentam na praça. Geração tem também um sentido de contemporâneos, ou seja, as pessoas ou os homens do tempo de uma determinada pessoa. Quanto dura, portanto, uma geração? Uns acham que é 40 anos, há correntes teológicas que entendem que é 48, outros 50, outros entendem que é 70. Do ponto de vista profético, correntes ou vertentes teológicas que entendem que a geração profética é de duração de 40 anos, tendo como base Israel, que peregrinou toda aquela geração no deserto, 40 anos. Temos aí uma farta referência bíblica sobre a questão de geração, o Salmo 90, quando diz que uma vida dura até 70 anos, e assim por diante. Se pegarmos como referência 40 anos, como quer entender a corrente preterista, cumprimento do sermão profético, quando Jesus disse não passará essa geração, se cumpriu no ano 70, por época da destruição de Jerusalém. Passaram-se da data daquele sermão até a destruição de Jerusalém 40 anos. A verdade é que, quer dure 40, 48, 50, 70 anos, nós devemos entender o seguinte: que uma geração são os nascidos de um ancestral que vive uma determinada época. Uma geração é, portanto, os filhos, os netos, os bisnetos e assim por diante. Fidelidade de um e o sucesso de outro. Por mais poderosa e consagrada que seja uma geração, ela é insuficiente para dar conta de todo o trabalho dessa grande seara. A geração pós-Josué jamais compreendeu que o plano de Deus se concretiza de maneira progressiva através das gerações. Eles não entenderam que Deus trabalha com as gerações e que o sucesso de uma depende de outra. As gerações são encaminhadas. Não podemos viver aleatoriamente, e Deus tem um projeto a ser sequenciado através das gerações. A geração pós-Josué fracassou, não entendeu esse mistério. Nós vamos ver aqui os desafios de nossa geração. Cada geração nasce com uma responsabilidade. Toda geração possui uma missão. Os desafios de nossa geração.
uma das maiores discussões de nosso planeta está em como aprender a conviver com as mudanças de nossa geração. A cada geração que passa, outra surge com novos desafios, novas realidades, novos projetos. Por exemplo, em alguns países existem leis que aprovam os casamentos de pessoas do mesmo sexo, e nós temos a proibição em 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 3. Muita coisa ilegal nas gerações passadas está sendo legalizada. Outro fato alarmante é que há aproximadamente 50 anos o sexo entre jovens e não casados era visto como desonroso, mas hoje em dia tornou-se comum, onde muitos jovens têm se tornado pais cada vez mais cedo. Aí as mudanças, as realidades, e que às vezes se chocam com o parâmetro bíblico. Cada geração nasce com uma responsabilidade. A história de Josué terminou maravilhosamente bem. Ele viveu 110 anos e sua geração foi fiel a Deus e cumpriu tudo que com o tempo se permitiu. Juízes 2, de 7 a 8, nós temos aí o registro. Porém, em meio a tanto sucesso, a seguinte geração pouco herdou da herança espiritual de seus pais. Sabemos que Israel passou pelo período dos juízes, e aí foram mais ou menos 400 anos em que foi governado por juízes, e houve fracasso. As conquistas de Josué não foram sequenciadas nas pessoas dos juízes, às vezes. E também Josué teve falhas. Ele precisava ter preparado, por exemplo, líderes para dar sequência ao seu grande projeto, preparado líder de geração, líderes de gerações para sequenciar um projeto gigantesco de Deus e que ele havia iniciado. Toda geração possui uma missão. Então vamos ver aí, Israel desde o Egito, que o Senhor tinha um propósito para o seu povo. Deus não queria que perecesse no deserto. Eis uma verdade. A sua vontade não era essa. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Bom, o Senhor fala que se o povo atendesse à demanda dos seus preceitos, foi o que não ocorreu. Eles tinham uma responsabilidade. E aí diz, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo, capítulo 19, de 5 a 6. Está aí. No ponto 2. Por que fracassa uma geração? É a indagação, é a pergunta. O fracasso da terceira geração foi simplesmente viver com Deus sem achar que devia conhecê-lo. É possível comer o maná e jamais entender seu significado. É possível estar no templo sem Deus no coração. O relacionamento com Deus deve ser contínuo para conhecê-lo e entender sua palavra. O mistério estaria em entender a palavra, conhecer Deus. Não é só experimentar, ter experiência, sem ter um conhecimento mais acurado. E nós vamos ver aqui nos subpontos 1, 2 e 3. Nascer na terra não garante o sucesso. Viver sem compromisso, viver sem conhecer a Deus, é desperdiçar a própria vida. Então vamos aqui, viver sem comunhão com Deus. Ponto 2.1. A terceira geração nasceu livre, em uma terra abundante. Eles não precisavam esperar uma porção diária como seus pais no deserto. Por esse motivo, relaxaram quanto à atenção que deveriam ter em relação à comunhão com Deus e a consciência de serem dependentes dele, resultando assim em tragédia e ruim. A geração não teve experiências significativas com Deus. Nasceram na Terra Santa, tinham tudo, não passaram por aquelas experiências dramáticas do deserto, como passaram seus pais, porém, aqui deixaram de depender de Deus, viveram dias regalados, sem entender o mistério da dependência de Deus, que seria viver sem comunhão com Deus. Viver sem compromisso. Nascemos com um propósito todo especial designado por Deus. Jeremias 1 e 5.
Viver apenas para si e para os próprios deleites empobrece a nossa existência. João 4, 36 e 38. Deus não nos chamou para olhar para trás e criticar ou desfazer o que foi feito antes, mas sim para dar continuidade e seguir adiante com o plano, buscando constantemente aperfeiçoamento para melhor cumprirmos a missão dada por Deus. Efésios 4 e 12. Então, aqui o comentarista nos espelha que nós nascemos com um propósito especial que foi designado por Deus, e cita até Jeremias capítulo 1, verso 5. Não nascemos soltos para viver uma vida aleatória sem compromisso. Viver sem compromisso é viver aleatoriamente, sem ter um caminho a seguir na égide do Senhor. No 2:3, viver sem conhecer a Deus é desperdiçar a própria vida. A geração da terra fértil não precisava de forma alguma entrar por caminhos desconhecidos, não precisavam cometer os mesmos erros, pois seus pais eram seus espelhos. E aí nós temos Deuteronômio 8:1. Qual o maior tesouro que uma geração pode deixar para outra? O conhecimento de Deus. Foi exatamente este quesito que essa geração desperdiçou. Como é importante ter um histórico de vida com Deus em uma família. Hoje, famílias inteiras estão sendo dizimadas, casamentos estão desmoronando, o mundo vive um desequilíbrio social progressivo, e a única coisa que podemos frear o mal é o retorno à palavra de Deus. Conhecer Deus. Se não retomarmos essa posição de seguirmos a palavra de Deus, é desperdiçar a nossa própria vida. Não vamos cumprir os desígnios de Deus em nós mesmos. Eles viviam ali numa terra fértil, porém sem conhecer a Deus. Tinham até participado de muitos eventos, sabiam que Deus era poderoso, mas não tinham um conhecimento profundo de Deus na sua vida. Isso acontece nos tempos presentes. Muitas pessoas que vão à igreja, que faz parte do hall de membros, canta no coral, é líder de mocidade, líder de convenção, quem sabe, líder de campo, de igrejas, porém não teve uma experiência profunda com Deus, não conhece a Deus, e aí está desperdiçando tempo. Vamos para a terceira parte. Uma geração pode afetar a outra. A geração sequente pode ser prejudicada pela anterior. O que semeia para o futuro uma geração que vive sem Deus? É a pergunta. Problemas. Somente isso. Dessa geração que apenas viveu para si, desfrutando de uma terra fértil, surgiu uma geração problemática, imatura, incrédula, que Deus se compadecia e enviava um libertador a cada período de tempo, mas eles nunca se firmavam porque infelizmente não possuíam como seus antepassados uma vida com Deus. Juízes 21 e 25. Deus, com a sua misericórdia, providenciou juízes, libertadores, como Jefté, como Sansão, como Samuel. Porém, eles não tinham um conhecimento firmado na palavra, um conhecimento de Deus. Semearam um futuro caótico para as gerações. Israel foi sendo fragmentado. Ao longo desse período, que foi mais ou menos entre 350 e 400 anos, Israel foi governado pelos juízes e teve uma vida divorciada de Deus. E as gerações que iam se sucedendo, conforme nós entendemos que uma geração pode até durar 70 anos, e são as pessoas nascidas de um ancestral, e a sua prole já é outra geração, e assim por diante, foi comendo da terra, desfrutando daquilo que era
próprio da terra, porém sem povo sem sucessão é povo sem sucesso. Povo sem herança espiritual é povo sem perspectiva. Então vamos. Sem legado só restarão ruínas. No 3:1. O descompromisso e a insensatez da geração da terra fértil fizeram parte do DNA da geração da época do juízo. Bom, nós temos aqui a referência bíblica. Se observarmos a história dos grandes avivamentos, veremos que muitos dos trabalhos feitos por grandes homens e mulheres de Deus hoje não passam de lembranças. Nós temos hoje uma geração fragmentada que tem lembranças do grande poder de Deus e de grandes avivamentos, porém não se vê esses avivamentos. Muitos locais se tornaram em mercados, museus e até ferrovias. Em muitos outros, o que podemos encontrar são ruínas e uma lembrança de que um dia o Senhor esteve presente ali. A gente constantemente ouve, através das mídias, vozes de pessoas que dizem: tenho saudade de tal tempo. Saudade da minha igreja, quando era cheia do poder de Deus. Saudade dos cultos de vigílias. Saudade de avivamentos que hoje são ruínas. 3:2. Povo sem sucessão é povo sem sucesso. Josué viveu bem e alcançou sucesso em suas conquistas, mas existe um fator que deveria ser apreciado no tempo de sua gestão. Josué recebeu uma capacitação da parte de Moisés, mas não há registro de ter preparado outro líder para dar seguimento à obra que realizava. Veja bem, aqui está uma falha de Josué. Preparar um líder. E eu vos falei na introdução, a necessidade de se preparar líder de geração para efetivar a obra do Senhor. A obra feita pela geração de Josué avançou bastante, mas ainda havia muito a fazer. A palavra que descreve esse tempo é: cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Veja Juízes 21 e 25. É o período dos juízes. Cada um ia levando a sua vida do seu jeito. O 3:3, povo sem herança espiritual é povo sem perspectiva. A geração da época dos juízes de Israel era tão problemática que até os seus libertadores eram oscilantes. Juízes 2, de 16 a 19. E para isso basta ver a vida de Sansão, que foi um dos juízes, como ele foi derrotado pelos filisteus através de uma mulher. Durante 400 anos, tudo o que havia de Deus era uma lembrança. Deus até os socorria de tempos em tempos, mas quando morria um juiz, o povo caía na mesma desgraça. A primeira grande tarefa de um salvo não é conhecer o que o Senhor é capaz de fazer, mas quem é o Senhor que o salvou. Oséias 13:4, Jeremias 9:24. Toda a desgraça de seu se deu porque essa geração não conheceu ao Senhor. Esse foi o motivo de seu fracasso. Deus é Deus de aliança, de comunhão, e não somente o doador de bênçãos. Daí, povo sem herança espiritual, povo sem perspectiva, sonâmbulo na estrada dos 400 anos de juízes que não chegaram a lugar nenhum. Viviam de lembranças dos grandes feitos, da travessia do Mar Vermelho, da travessia do Jordão, derrubada de Jericó, parada do sol e da lua, e derrotada dos filisteus, dos amorreus, dos fariseus, dos povos habitantes da terra, através de Josué. Mas agora era um descaminho, uma desgraça. Meu querido internauta, irmão em Cristo Jesus,
Muitas pessoas em nossos dias têm ensinado sobre raízes de maldição. Para todo lado. As pessoas estão orando e dizendo uma maldição paira. Mas sem entender que o que deveria estar acontecendo era uma sábia orientação dessa geração. As pessoas não entendem que a maldição, que não havia maldição alguma na geração de Josué. Pelo contrário, era uma geração próspera. O perigo não está em ser rico ou ter posses. O perigo está em esquecer-se de Deus, a fonte de todas as coisas. A maldição paira pelo esquecimento de Deus, que Deus possa nos abençoar e entendermos a responsabilidade que temos como geração de repassarmos um bom legado para a vindoura geração. Eu deixo aqui um questionário. Você pode pausar o vídeo, catalogar as respostas dessas perguntas. Que Deus nos abençoe.